Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Afirmo que sou semente de Abraão e herdeiro do mundo inteiro. Minha prosperidade é ilimitada, todas as coisas são minhas. Eu coloco ouro como pó e ando no reino da superabundância, onde sou graciosamente suprido pelo universo com todas as coisas boas. Eu carrego as bênçãos, portanto a bondade e a misericórdia são atraídas para mim. A lei da multiplicação está em minhas células e meu DNA, nada diminui em minhas mãos, o meu lucro é inegável e aparece a todos. Eu sou símbolos das bênçãos e graças de Deus. A capacidade de Deus de obter riqueza está trabalhando poderosamente em mim. Recebo ideias que me diferenciam do resto nos negócios e em meu local de trabalho. Eu sou uma cidade situada em uma grande colina e não posso ser escondido. Grandes quantias estão me localizando de todas as direções. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Lechaim, lechaim. E aí, senhores? Salve NoFapers. Um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal para assistir mais um episódio. Afinal de contas, é aqui que nós aprendemos a forjar a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito através de algo chamado transmutação da energia vital, da energia sexual, através de uma arte chamada sublimação. É onde nós pegamos algo que está no estado líquido, que é o nosso sêmen. Nós não desperdiçamos assistindo pornografia, nem se masturbando e nem ejaculando sem propósito, e aonde esse sêmen ele é reabsorvido novamente para o nosso corpo, trazendo vitalidade para os nossos órgãos, trazendo vida para os nossos olhos, trazendo vida para a nossa pele, trazendo vida para a nossa capacidade intelectual, para a nossa capacidade de dicção, trazendo clareza mental, trazendo conexão com o Criador. E muito mais importante, aquilo que todos os grandes homens do passado e do presente, aqueles que hão de vir, sempre estarão buscando: paz profunda, paz na alma e paz no espírito. E essa arte chamada retenção seminal é capaz de nos fazer isso, fazer com que nós nos conectemos à fonte primária, à energia da vida, ao próprio Criador. E é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos a vida 2%, ao contrário de 98% da população, onde as pessoas estão viciadas em vícios pornográficos, vícios masturbatórios, vícios em todo tipo de substância que faz mal ao corpo, que é templo e morada do próprio Criador. Nós fazemos totalmente o contrário. Cuidamos do nosso templo, cuidamos da nossa alma, fortalecemos o nosso espírito e nós somos os 2%. Inclusive, se essa pequena introdução aqui descreve a sua vida ou o que você está buscando, você vai comentar aqui embaixo 2%. E eu vou saber que você faz parte dessa grande comunidade que tem voltado à originalidade, aquilo que de fato o Criador sempre desejou para nós, sermos originais. Senhores, hoje são 2.154 dias praticando NoFap e retenção seminal sem recaídas, e hoje também é o 12º dia sem cafeína, sem café, sem qualquer substância que contenha esse veneno chamado cafeína. Como vocês já viram nos episódios anteriores, já são 3 episódios anteriores, onde eu falei para vocês sobre os malefícios do café, os malefícios da cafeína que está contida em chás, que está contida em refrigerantes, Coca-Cola, energéticos, cacau, chocolate, chá verde, chá mate, chimarrão, tereré e outros chás também que contêm cafeína. Eu falei para vocês também que está contido em medicamento. Enfim, a cafeína é um veneno para a sua alma, mas o episódio de hoje eu quero
alertar vocês e mostrar para vocês áreas importantíssimas do teu cérebro que estão sendo gravemente afetados por algo chamado masturbação e café/cafeína. Se você consome café ou se você consome qualquer substância que tenha cafeína, saiba, o seu potencial está sendo diminuído drasticamente e você está à beira de um colapso nervoso. E eu não falo isso para te alarmar e nem para te assustar, mas é inevitável. Todo mundo que já teve um colapso por conta do café e da cafeína, quero que vocês comentem aqui embaixo, deixa o relato de vocês, só para o pessoal entender que são níveis de toxicidade. Não é que o café não faça mal para algumas pessoas, não. Só não chegou no nível de intoxicação ainda, mas vai chegar porque café e cafeína não foi feita para o teu cérebro. Eu sinto muito falar isso para vocês. Inclusive, eu sou filho de mineiro, cresci, vivi tomando café, só que quando vocês descobrem que a cafeína é um veneno para sua alma, veneno para o seu espírito, veneno para o teu cérebro, para o seu sistema nervoso e também para todos os seus órgãos, desde órgãos digestivos, órgãos que são importantes na parte de metabolização de nutrientes, todos eles são afetados. Inclusive, se você não assistiu, assista o episódio anterior, vou deixar no card aqui em cima para vocês, ó, e vocês clicam e assistam aonde vitaminas são não absorvidas pelo teu corpo justamente por conta disso, tá? Então hoje eu estou completando 12 dias sem café e sem cafeína e eu posso falar algo para vocês. A vida é gloriosa e a vida é uma maravilha. Sabe o que é não ter nenhum alarme soando na tua mente, nenhum alarme soando no seu sistema nervoso? Provavelmente você que participou de alguma grande empresa e você participou de treinamentos anti-incêndio, combate incêndio, alguma coisa relacionada a isso, ou você trabalhou com alguma área vital, que trabalha com sistema de saúde, sabe como que funciona a emergência, a urgência, barulho de sirene, ambulância, luzes. Provavelmente na sua cidade aí já passou alguma ambulância rasgando aí com a sirene ligada, podando todos os carros daquela sirene. O que isso liga no teu cérebro automaticamente de forma instintiva? Perigo, tem alguém passando mal, alguém está morrendo, alguém está à beira de um colapso. Basicamente é isso que ocorre. O cérebro nosso não fica assustado, você fala, putz, alguém se deu mal. Se eu falar para vocês que a cafeína ela tem esse mesmo efeito no cérebro de você, seja através do cafezinho ou através da Coca-Cola que você bebe, ou do cacau, ou do chás que você toma que contenha a cafeína. É óbvio que tem chás que não contém, mas se contém, a mesma coisa ocorre no teu cérebro, só que é como se tivesse uma sirene de uma ambulância 24 horas por dia, gritando no seu ouvido. Eu sei que eu não sou o melhor cara para imitar uma sirene, mas basicamente seria isso. Teu cérebro ele não entra em descanso. E áreas importantíssimas do teu cérebro são afetadas, é por isso que eu coloquei esse título, que a cafeína e a masturbação estão literalmente fodendo o teu cérebro, fodendo o teu cérebro. Nós somos anti-pornografia, anti-masturbação, mas tem alguém que está fodendo na tua mente, aí no teu cérebro, no seu sistema nervoso, e é algo chamado masturbação e cafeína. Hoje eu quero falar então para vocês áreas importantes do teu cérebro que tanto a masturbação como a cafeína afeta. E aí vocês vão entender um pouco, eu sempre vou fazendo uma equiparação. A gente vai fazer um destrinchar do teu cérebro, e eu vou citando áreas específicas. E quão danoso é a cafeína e a masturbação para o teu cérebro. Inclusive, cara, se você é um homem, a primeira coisa que você deveria fazer, abolir a cafeína e o café da vida de vocês. Pode abolir, não serve para nada, nada. O mito de que traz energia para vocês é mentira, só deixa o seu sistema nervoso agitado. Aquela falsa sensação de energia, na verdade, é a toxicidade da cafeína dando um alarme para o teu cérebro e te deixando assim, ó, com a pupila dilatada, coração batendo forte, as veias tudo sendo comprimidas por conta da vasoconstrição que a cafeína faz. Ao contrário de um vasodilatador, ela é vasoconstritora, ela comprime. Por exemplo, se você tomar um chá de alecrim, vasodilatador, cafeína, vasoconstritor, ou seja, vai aumentar a pressão dentro de você, pressão arterial, vai ferrar com a sua vida. Então eu quero citar aqui algumas áreas do teu cérebro, inclusive voltando no conselho. Se você é homem, duas coisas que você deveria abolir da vida de vocês. É a pornografia e a masturbação, e a gente já coloca tudo em um, porque é a erotização, tem que ser abominado isso dentro da sua alma. Isso não foi feito para você, não foi feito para sua originalidade, te deixa um cara medroso, te deixa um cara com receio, cheio de bloqueios, bloqueios emocionais, bloqueio de comunicação, bloqueio de socialização, vai ferrar com a vida de vocês. E a cafeína. Cafeína, cuspi, mas até agora não me trouxe nenhum malefício, na verdade é que você não está sentindo benefícios fora dela. Se você tirar, aí que você vai sentir de fato como é, a vida é. Inclusive, Caverna 2%, Restaurando o Éden, a galera já está tirando café. Outros grupos também de WhatsApp paralelo que a gente tem, que a gente é parceiro, galera já está fazendo o teste, está tirando café, está tirando cafeína, inclusive nos comentários que vocês vão ver pessoas relatando, ou seja,
O movimento é esse, pare com a masturbação e arranca o café e a cafeína da vida de vocês. E vocês vão viver, de fato, uma vida gloriosa, uma vida cheia de energia. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Então bora lá pra gente começar. Primeira área do cérebro de vocês que vai ser afetado. Sempre que vocês colocarem uma xicrinha de café na boca de vocês e vocês ingerirem, ou quando você também assistir pornografia e se masturbar, agora piorou. Imagine se você fizer as duas coisas juntas, no mesmo dia, que é o que a maioria, 98% da população faz. E eu vim aqui para te alertar. Primeira coisa, uma área do teu cérebro que vai ser afetada é algo chamado lóbulo frontal. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, lóbulo frontal. É aqui, ó, bem no meio da sua testa, aqui na parte de trás da sua testa, tem um lóbulo frontal. Dentro desse lóbulo frontal vai ter vários córtex. Córtex frontal, córtex pré-frontal, vai ter várias áreas. Esse lóbulo frontal aqui do teu cérebro vai ser altamente afetado por conta de pornografia, masturbação e de cafeína. O que basicamente é essa parte importante do teu cérebro? Ela é a responsável pelo planejamento. Já percebeu que, ultimamente, cara, de 2020 para cá, que foi aonde eles deram um reset emocional, um reset físico, que é óbvio, muita gente sucumbiu e desapareceu daqui, mas depois houve um reset emocional e um reset energético que mudou completamente os hábitos das pessoas de 2020 para cá. Percebam, as pessoas estão com dificuldade de planejamento. Não consegue planejar mais, ninguém consegue tirar um plano do papel com começo, meio e fim, começar um projeto, galgar no projeto, ver muitas vezes o projeto falir, recomeçar ele novamente. As pessoas não conseguem mais isso. Por quê? Porque a mente está sendo destruída por algo chamado masturbação e algo chamado cafeína. As duas coisas danificam o teu lóbulo frontal, que é responsável pelo planejamento. Não consegue planejar mais. Eu dou mentorias para empresários que a vida toda veio de gerações onde o pai, o avô, o bisavô, todo mundo já empreendia, já trabalhava no mesmo ramo, pegou a empresa por parte de herança ali, assumiu e não consegue lidar mais. Por quê? Porque o cérebro é totalmente diferente do cérebro de um senhor do passado. Por quê? Não tinha tanto acesso à pornografia assim. Ah, talvez se masturbava, mas cara, não era o cara que vivia se masturbando igual a geração de hoje. Café era a mesma coisa, não era utilizado como se fosse um alimento. Talvez o cara ingeria uma xícara de café ou talvez nem tomaria. Mas o que acontece? O cérebro nosso hoje está completamente inflamado. Altas doses de dopamina advindo de pornografia e masturbação e a cafeína sendo um veneno para o seu sistema nervoso. Então, área de planejamento, área de disciplina. Nunca houve uma geração tão indisciplinada como a nossa. E quando eu falo de disciplina é o básico. É o horário que você acorda, é o que você consome, é falar não para aquilo que você não quer e não está no teu projeto. É você ter a habilidade de conseguir planejar. Se você propor que você vai treinar a semana inteira, é não quebrar, é treinar a semana inteira. Se você mudar a dieta, é você ir do começo até o final. Mas hoje as pessoas não conseguem mais fazer isso e muitas vezes precisam ficar lendo os livros motivacionais para ver se gera alguma espécie de disciplina. E a gente sabe que a motivação ela é temporária, ela é como se fosse uma palha pegando fogo, ela vai acabar muito rápido. Mas a disciplina é como se fosse uma lenha queimando de forma lenta. Todo o seu esforço, toda a sua capacidade intelectual e aperfeiçoando cada vez mais. Essa é a arte da disciplina. O lóbulo pré-frontal, melhor dizendo, o lóbulo frontal, pré-frontal, seja o que você quiser imaginar, que é a parte da frente do teu cérebro, também está relacionado ao seu autocontrole contra impulsos. Por que as pessoas hoje recaem com muita facilidade em pornografia e masturbação? E eu acho loucura, porque num dia o cara fala assim, ó, eu estou com 30 dias, eu estou vivendo a melhor fase. Daqui a pouco amanhã ele aparece dizendo assim, família, eu recaí. Faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Porque se o cara tá vivendo a melhor fase da vida dele, como é que no outro dia ele recai? Do nada, assim, simples, pum. Por quê? Porque falta algo chamado autocontrole. A cafeína bloqueia áreas importantes do teu cérebro que está relacionado a controle, autocontrole, o lóbulo frontal. E aí imagina comigo, se a cafeína já bloqueia, a masturbação ela desgasta toda a sua energia vital, toda a sua energia sexual e te deixa um mongol, um bobão. Você imagina juntando cafeína e bronha, cafeína e masturbação. Cara, isso vai destruir o futuro da geração. A geração que está vindo por aí, enquanto elas não conseguirem controlar isso, elas vão acabar sucumbindo todos os dias, porque tem uma grande elite que governa tudo, que está tentando fazer com que a gente não tenha disciplina, não tenha autocontrole, não tenha planejamento. Porque se você não tem uma agenda, se você
não tem um cronograma, você está seguindo o cronograma de alguém. Se você não tem uma disciplina, alguém está te disciplinando com a cultura deles. Se você não tem uma capacidade intelectual, alguém está alimentando a sua falsa intelectualidade. É isso que você precisa entender. Só que para isso eles precisam te dopar de cafeína, deixar o seu sistema nervoso agitado, você perde a capacidade de raciocinar de forma pura, limpa, estado de mindfulness, aqui e agora, estado de meditação, contemplação, estado de coerência vibracional, coerência cardíaca. Você não consegue vibrar isso, então automaticamente você está dentro da agenda de alguém. E quem já leu o meu livro chamado Sêmen Sagrado, A Última Revolta Masculina Antes da Agenda 2030, sabe do que eu estou falando. Inclusive, ó, tá embaixo aí, ó, o combo completo de todos os meus livros, você vai clicar e você vai ter acesso a todos instantaneamente para o resto da vida de vocês. Lóbulo frontal também está relacionado à área de julgamento, personalidade e tomada de decisões. Perceba, o julgamento, você não consegue julgar o que é certo mais, você não consegue julgar se algo vai fazer bem para você ou não vai, se a decisão que você está tomando é certa ou é errada. Por quê? Porque a cafeína ela vai bloquear o teu córtex pré-frontal, ela vai inflamar, o seu sistema nervoso fica aqui, ó, rangendo, é como se fosse aquela sirene que eu falei para vocês no início, gritando 24 horas por dia de forma sutil e subliminar na tua cabeça. É como se a todo momento tivesse alguma coisa errada acontecendo porque o seu sistema nervoso está agitado, mas ele não sabe o que é, ele não consegue identificar, então a sirene fica 24 horas por dia tocando de uma forma silenciosa, porque muitas vezes não faz barulho, ou até mesmo ela se transfigura em barulho, que são pensamentos, SPA, síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas estão com ansiedade, depressão, excesso de pensamentos de derrota, scrolls infinitos no Instagram, TikTok, Kawaii, ficando vendo aquele monte. Por quê? Barulho mental, é uma sirene infinita. Quem que está afetando tudo isso? Cafeína. Cafeína ela desencadeia uma enxurrada de dopamina no teu cérebro, muito parecido com a masturbação. Cafeína, cocaína, heroína, essas famíliazinhas aí, todas, cara, desregula teu cérebro. Só que uma é servido todo dia para vocês. A cocaína? Não, vocês sabem que não é. É a cafeína. Então tem que tomar muito cuidado. Então tomada de decisões, você vai ficar com dificuldade. É por isso que muitas vezes vai ter que fazer mentoria, vai ter que desbloquear essas áreas, vai ter que abandonar o café. Eu falo para vocês, façam um teste, 30 dias só, vocês já vão ver a diferença na vida de vocês, tá? A cafeína em excesso, ou em excesso, melhor dizendo, a cafeína sendo ingerida, porque quando fala em excesso não tem como, porque a cafeína, um copinho que você tomou de cafeína, que contém ali por volta de 50 miligramas de cafeína, já vai danificar todo o teu cérebro, já vai ativar o seu sistema nervoso e por 12 horas ele vai ficar ligado, tá? É isso que eu sempre falo. Ah, Crispim, a cafeína não me afeta. É óbvio, você está domesticado pela cafeína porque uma jarrinha que você tomou ali, uma xicarazinha que você já tomou, 12 horas já foi comprometida do seu dia. Se você tomou 24 horas, acabou. Você não sabe como é a vida sem a cafeína, sem antes você testar. Outra parte do teu cérebro também que é afetado de forma profunda, que está fodendo com o teu cérebro também, por conta da cafeína e da masturbação, é a seguinte, os lóbulos temporais. Sabe o que é os lóbulos temporais? Aqui, ó, aqui, ó, do lado da sua orelha, aqui essa parte aqui, ó, lóbulos temporais, as têmporas, tá? O que está relacionado aos lóbulos temporais? Memória, já viu alguém falar aqui, ó, tomar cuidado para não bater na fonte, já ouviu falar isso? Pelo menos aqui no interior, o pessoal fala que isso aqui é fonte, por quê? É aqui onde fica armazenada a sua memória. E ora, onde que a cafeína afeta? Lóbulos temporais, por quê? Porque a cafeína ela é especialista em agitar o seu sistema nervoso. Se ela agita o seu sistema nervoso, ela mexe no todo o sistema central seu de armazenamento de memória, processamento de informação. Por isso que você tem dificuldade para ler, por isso que você tem dificuldade para se concentrar, por isso que muitas vezes você lê, você estuda, você não lembra o que você leu, por isso que você está estudando para concurso, não consegue passar, tem dificuldade, porque muitas vezes até mesmo a vontade de você querer sentar para estudar, de focar, tudo isso já gera um caos no teu cérebro. Por quê? Porque ele já está estressado o dia todo. Sistema nervoso agitado, cortisol alto, cafeína aumenta o seu cortisol. Cortisol subiu, vai baixar a testosterona, vai baixar o GH, vai baixar qualquer hormônio relacionado a prazer, bem-estar. Tudo isso vai ficar bagunçado dentro de vocês. Só que a magia é a seguinte, quando vocês decidem cortar essa porcaria da vida de vocês, tudo começa a mudar. Os primeiros 5 dias são ruins, você vai ter dor de cabeça, você vai se sentir com mais sono durante o dia e eu falo para vocês, aproveita, durma, descansa, relaxe durante esses períodos e aí vocês vão perceber que depois que passar 5 dias o teu corpo começa a se desintoxicar. Vai levar pelo menos 10 dias para dar uma boa limpada e depois, cara, começa o teu corpo produzir o próprio ATP, produzir a própria energia, produzir a própria mitocôndria. É totalmente diferente de um corpo que está sendo hiperestimulado por algo que traz uma falsa energia e na verdade não traz energia porcaria nenhuma. Então as têmporas relacionadas à memória, relacionada à sua linguagem também, a interpretação dos seus sonhos, relacionado ao reconhecimento de rostos
e relacionado também ao processamento emocional. Então perceba, essa área temporal aqui é onde faz você ter inteligência emocional. Já viu pessoas que se explodem rapidamente? A pessoa não consegue ouvir um não, alguma coisa, ela já se explode e ela leva pro coração e ela fica irada e revoltada. As têmporas tá totalmente desgastada, por quê? Cafeína e masturbação. Isso deveria ser abolido, cara. Isso aí deveria ser abolido. Deveria ser ensinado nas escolas que pornografia e masturbação faz mal e que cafeína danifica o cérebro. Mas não, você vai ver, saída de escola, estão vendendo Coca-Cola com coxinha, com pastel, um monte de alimento ultraprocessado, hiperinflamatório. Coca-Cola cheio de cafeína, refrigerante cheio de cafeína, energético. Vende até nas academias, cara. Imagina, que loucura. Cheio de cafeína. O povo indo buscar a saúde, na verdade, tá basicamente trazendo para a própria vida muito mais maldição ainda. Um agitamento mental. Teu corpo não precisa de nada disso, teu cérebro também não precisa, na verdade você deveria estar produzindo energia pura e natural. Outra área do teu cérebro que é afetado também é algo chamado lóbulos parietais, eles ficam localizados aqui ó, na parte superior e central do teu cérebro, aqui ó, lóbulo frontal, parietal, fica bem em cima aqui ó, o centro do teu cérebro. Qual que é a função dele basicamente dentro de você? Ele vai trazer a percepção do seu corpo. Já percebeu que vocês estão desconectados com o próprio corpo? Eu vejo muitas vezes o pessoal treinando na academia, faz o exercício muito rápido e levanta aqui, daqui a pouco já cata o celular e começa... Não tem mais percepção do próprio corpo, porque o sistema nervoso está ficando cego por conta da cafeína e da masturbação. Vivendo completamente agitados, como se estivessem numa corrida da vida. Só que aí eu vou perguntar para vocês, corrida para onde? Aonde que vai chegar nessa correria toda? Eu pergunto para vocês. Não, mas eu tenho que fazer minha correria, senão eu chego atrasado no trabalho, tal. Mas e se você experimentasse uma vida sem esse estresse? Você acorda um pouco mais cedo porque teu corpo de fato descansou, você consegue até mesmo tirar alguns minutos para ler, aí você sim vai treinar, aí depois que treinar, prestando atenção no seu corpo, não perdendo tempo mexendo no celular, se concentrando em cada músculo, contraindo cada músculo, finalizar o seu exercício, ir para a empresa, trabalhar hiperfocado. Já experimentaram uma vida dessa? Eu sei que não, por quê? Porque tem cafeína no corpo de vocês. Inclusive, estava treinando hoje na academia e eu vi uma moça mexendo no celular e ela estava pesquisando, eu bati o olho assim, eu vi que ela estava numa máquina, bati o olho no celular dela, ela estava pesquisando sobre o nervo vago. E eu falei, putz, que interessante, ela tá pesquisando sobre o nervo vago. E eu vi uma tatuagem dela, uma tatuagem relacionada a yoga. Eu falei, putz, nervo vago e yoga faz total sentido. O nervo mais importante do teu corpo, relacionado ao sistema simpático, parasimpático, o nervo que traz toda a conexão espiritual dentro de você, o nervo relacionado ao seu estresse, à sua paz de espírito, esse é o nervo vago. E aí eu falei, putz, ela deve ser professora de yoga. Aí simplesmente cheguei para ela e falei assim, viu, você sabia que com cafeína dentro do teu corpo e dentro da tua veia, você não consegue entrar em estado de meditação? Ela disse assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, não, você sabia? Sem cafeína, sem café dentro ou melhor dizendo, com cafeína, com café dentro do teu sangue, você não consegue meditar. E ela falou assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque provavelmente você está tomando muito café. Ela falou, mas como assim? Eu falei, ó, tá com um pouco de olheira dentro, aqui na parte de baixo do teu olho, e eu vi você pesquisando sobre nervo vago, e quem pesquisa sobre o nervo vago está querendo acalmar ele. E eu falei, você sabia que o café e a cafeína está afetando o seu sistema nervoso? E ela disse, putz, eu tomo muito café. Eu falei, inclusive tomou café antes de vir para cá? Tomei antes de vir treinar. Eu falei, então, começa a repensar, começa a estudar um pouquinho sobre a cafeína. Vocês vão ver que na verdade a cafeína é só a cultura errada que foi colocado para as nossas vidas e a gente tá achando que a cultura do café é uma cultura work, é uma cultura chique, é nada. Tá danificando vocês. Então tem que tomar muito cuidado. Lóbulos parietais, relacionado ao seu próprio autocontrole, ao seu próprio sentimento corporal, consciência corporal, essa seria a melhor expressão. Outra questão, orientação espacial, o tempo que você tá, perceba, acidentes de carros. Vocês sabiam que a maior porcentagem de acidentes não é de pessoas que estão bêbadas, mas é de pessoas que estão sob efeito de café e cafeína? Por quê? Sistema nervoso agitado, você perde essa parte extrasensorial do teu corpo e você perde a localização espacial, seu próprio espaço. Acidente, breca, celular mexendo, pum, sistema nervoso, pum, dá na traseira do carro. Enfim, a gente está vivendo nessa geração agitada, mas você, 2% não foi feito para viver assim, é por isso que eu estou aqui colocando minha cara a tapa e brigando contra duas grandes indústrias. A indústria da cafeína, que, cara, ela é gigantesca, ela é quase o mesmo tamanho que a indústria pornográfica. Mas a gente tá aqui para falar delas.
E a questão da sua própria temperatura, do seu tato, do cheiro, tudo isso está relacionado também com esse lóbulo chamado lóbulo parietal. Cafeína e masturbação afetam também de forma gigantesca na vida de vocês. Outra parte do cérebro chamado lóbulos occipitais. O occipital fica aqui embaixo, aqui, ó, bem na parte do cérebro reptiliano. É bem na região da nuca sua. Ele é responsável justamente por quê? Processamento da sua visão. Crispim, tô com problema de visão. Cara, pode pesquisar duas coisas aí, ó, parasitas e cafeína. Por que a cafeína vai limitar a sua visão? Porque ela faz algo chamado comprimento dos seus músculos e nervos por conta do cortisol. Olha o tamanho do bíceps. Então para pensar aqui, ó. A nuca sua aqui, ó, ela vai gerar uma compressão e o seu lóbulo occipital, ela tá relacionado com a sua visão. Tanto que se você fizer massagens aqui, ó, tudo isso relaxa até mesmo o seu sistema ocular. E a cafeína, ela também é vasoconstritora, então ela faz isso daqui, cara. Tem pouco fluxo sanguíneo ainda, até mesmo para sua visão. É isso que eu quero que vocês entendam. Imagina o estresse, a tensão, o cortisol, o comprimento das veias, a cafeína que está inflamando seu sistema trato digestivo, gastrointestinal. Você imagina, vai afetar na sua visão, cara. Então, o seu lóbulo occipital, que está relacionado à visão, até mesmo também a masturbação afeta, porque você sabe, depois que você derramou sua semente sem propósito, através de pornografia e de masturbação, o que acontece no outro dia? Olheira, olhar fundo, cansado, zumbi, o retirar da alma, olhar de 1000 jardas, aquele cara sem energia, porque está afetando. Agora imagina comigo o cenário, o cara assistindo pornografia e se masturbando e também vivendo à base de café, chás aí, chimarrão, tereré todos os dias. Para pensar. É loucura, e eu sei que é loucura. E eu sei também que tem toda a questão cultural, o pessoal do sul gosta de chimarrão, tereré, e o pessoal de Minas gosta de café. Eu sinto muito falar isso para vocês, mas a verdade precisa ser dita. Cafeína não foi feita para ser tomada. A cafeína é a substância que contém nas plantas, que as plantas que têm cafeína no caso, que é basicamente o antinutriente, é o sistema de defesa da planta para poder se defender e perpetuar a espécie. É por isso que ela te deixa ligado, tentando colocar o seu sistema nervoso para você fugir e não querer provar ela. Tanto que a cafeína ela é extremamente amarga, justamente para espantar, mas, por outro lado, o ópio da cafeína é altamente viciante. Então por isso que as pessoas ficam vidradas nessa falsa sensação de energia. Mas seria basicamente isso. A cafeína ela vai afetar também essa parte occipital. Outra parte, hipocampo. Tá relacionado também, ele tá dentro dos lóbulos temporais, então tem os lóbulos temporais aqui que são das têmporas, no meio tá o hipocampo. O hipocampo ele tá relacionado ao quê? A formação da sua memória também, ao seu aprendizado e à sua orientação espacial. Então, cara, todo o teu cérebro está sendo afetado pela cafeína. Outra parte importantíssima também é algo chamado amígdala. Tanto que a parte da amígdala, cara, ela está muito relacionada também até mesmo à questão dos seus traumas, medos, receios. Já viu que hoje o que para o homem é a bronha, é a cafeína e é o medo? Por quê? Porque o cérebro ele fica num estado de luta ou fuga. Cérebro em estado de luta ou fuga, cara, você vai desenterrar um monte de trauma sem estar preparado, você vai desenterrar um monte de problema, você vai olhar para as coisas, tudo vai virar problema para você, porque os problemas são grandes? Não, na verdade, teu corpo está inflamado e você está cansado. Esse é o grande problema. Aí um probleminha vira um problemão, porque você não consegue enxergar, porque está sendo afetado. Cafeína e também sendo afetado pela masturbação. Está relacionado então a essa parte, o hipocampo, ou melhor dizendo, a amígdala está relacionado então ao medo, à ansiedade, percepção de ameaça. Lembra da sirene lá do começo, gritando? E na verdade não tem nada acontecendo? Pois é, teu cérebro está acreditando que tem alguma coisa acontecendo. Então vai gerar essa resposta emocional de estresse. Então ele vai fazer com que você viva no alerta, vai fazer com que você tenha respostas exageradas, medo, receio. Cara, isso aí vai gerar fadiga crônica, vai gerar fadiga adrenal, vai gerar burnout em você. Tem outra área importante do teu cérebro também, que é o tálamo, que ele fica localizado no centro do teu cérebro também, em cima do seu tronco encefálico. Ele vai estar relacionado com a estação de retransmissão das informações sensoriais para o córtex pré-frontal. Então, cara, teu cérebro está todo conectado e tudo isso vai ser afetado. Outra parte também é o hipotálamo. O hipotálamo está relacionado com controle hormonal. Todos os seus hormônios vão ser desregulados, tanto vocês sabem. Testosterona vai ficar para baixo, cortisol vai ficar para cima, melatonina vai ser difícil de produzir, dopamina em excesso vai desgastar teu cérebro. Tudo isso está ativando partes importantes do teu cérebro. Relacionado à fome também, percebam, a fome desgraçada
Sempre depois de um cafezinho tem que comer alguma coisa, um pão, um bolo, um queijo, alguma coisa açucarada, adocicada. Recaiu com pornografia e com masturbação, a mesma coisa. Vai querer comer fast food, junk food, Coca-Cola, um monte de porcaria, pizza, porque mexeu nessa área importante do teu cérebro chamada hipotálamo. Vai mexer com tudo dentro de você. Relacionado também ao teu sono e seu ritmo circadiano, seu famoso relógio biológico. Dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. Cara, eu não tenho mais problema com nada, não uso despertador, nada. Deu 4h30 da manhã, o cérebro acorda, já faço minhas atividades. De noite, deu por volta ali de 20 horas, 21 horas, que são 9 horas da noite, 9h30. Meu cérebro já diz, bora meu irmão, durma, acabou. É assim ó, durma, pum, apagou. Você precisa restaurar tudo de novo, aí vocês vão começar a ver o que é energia de verdade. Aí o corpo vai começar a produzir a energia necessária para 24 horas. É tudo isso que você precisa. Você não precisa de energia para 48, você precisa de energia só para 24 horas. Outra parte importante do teu cérebro também é algo chamado hipófise. Crispim, esse vídeo vai ficar longo demais. Vai ficar longo e é para ficar longo mesmo, é para vocês entenderem que tá mexendo, tá fodendo com o cérebro de vocês e isso precisa ser alertado. Hipófise, ela fica uma glândula localizada embaixo do hipotálamo, tá? No centro do seu cérebro, ou melhor dizendo, na base do teu cérebro. Ela é conhecida como uma glândula mestra porque ela vai basicamente secretar vários hormônios dentro de você, tá? E a cafeína vai prejudicar e vai bloquear, e a masturbação também. Outra parte chamada cerebelo, fica na parte inferior do teu cérebro, atrás do tronco encefálico, está relacionado com equilíbrio, coordenação motora, precisão de movimentos e aprendizagem motora. Perceba, pessoas tendo problemas motoros, neuromotor, um monte de doençada aparecendo no povo, e o povo não tem nem ideia do que está acontecendo. São os vícios que estão desgastando todo mundo. Outra parte chamada glânglios de base. Basicamente fica localizado dentro do teu cérebro também, mas no centro do teu cérebro, tá? Automatização dos movimentos, formação de novos hábitos, movimentação, iniciação de movimentos, tudo relacionado também. Toda sua parte motora é afetada. Perceba, um cara depois que ele recai com pornografia e com masturbação, depois que ele toma muito café, ele fica o quê? Ó, bambo, mão frouxa, tremedeira, pupila dilatada, porque tá mexendo com a área motora do seu corpo. Agora vai brincando com o passar dos dias, vai brincando, vocês vão ver o desgaste que isso vai gerar com o passar do tempo. Agora faz o contrário, entra no reset, testa, 30 dias, reseta todo o seu corpo. Aí vocês vão ver se o que eu tô falando para vocês, o que eu tô ensinando é verdade ou não. Vocês vão sentir na pele de vocês, vocês não vão precisar tomar nenhum tipo de suplemento, vocês vão jogar fora todos esses medicamentinhos, eu tô tomando B12, tô tomando B6, tô tomando vitamina C, não precisa de nada disso. É só no alimento puro, natural, direto da natureza, que seus avós já comiam, já passava esse segredo para vocês, vocês só vão cortar cafeína e bronha, vocês vão perceber que tudo vai mudar na vida de vocês, e literalmente tudo muda. Depois também tem uma outra parte relacionada ao seu córtex cingulado anterior, tá? Relacionado à atenção, controle emocional, tomada de decisões e também gerenciamento de conflitos. Você vai ter várias habilidades se você parar. E por último, o tronco encefálico, ele fica localizado na base do teu cérebro, ele está relacionado com a vigília, aquele estado aqui, ó, vigilante. Vigília, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial e reflexos vitais. Ó, a maioria das pessoas tem problema com hipertensão e não sabe, cafeína está sendo um grande fator. Cafeína e açúcar. Açúcar oxida por dentro suas artérias, gerando um entupimento das suas veias, e depois ainda vem a cafeína que faz isso aqui, ó, comprime seu vaso. Por isso que, o vaso sanguíneo, por isso que ocorre hipertensão, pressão arterial, pressão extremamente elevada. Cafeína tá fodendo com o cérebro de vocês, masturbação também tá fodendo com o cérebro de vocês, mas graças ao Criador que o conhecimento está chegando a nós e tem uma geração limpa e pura sendo levantada, e eles são conhecidos como 2%. Crispim, eu assisti tudo isso aí, pra mim não faz nada de sentido, vou continuar bronhando, vou continuar me masturbando, vou continuar assistindo pornografia, vou continuar tomando café. Tem problema, você é os 98%, e os 98% vão colher cada um segundo aquilo que plantou. Jesus, ele passou há um tempo atrás aqui, e ele disse uma famosa frase, ele disse assim, ó: prefiram entrar pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho que conduz à nova habitação e são poucos que entram por lá. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por lá. Caminho estreito, só 2% entra. Caminho largo, 98% entra. Então, cara, fica tranquilo. Minha intenção aqui não é convencer ninguém. É só soprar a voz e o próprio Criador vai levar essa voz até os ouvidos que tava precisando de uma resposta. Sei que tem muita gente que me zoa, me xinga aí, mas vocês vão ver alguns comentários, os caras dizendo, putz, resposta de Deus, tava pedindo essa resposta, putz, já tinha sonhado que o café tava fazendo mal pra mim e veio a resposta. Vocês vão ver nos shorts, vocês vão ver nos vídeos, nas redes sociais. Conhecimento está sendo propagado. Essa é a minha função, essa é a minha missão. Se vocês, 2%, chegaram até o final, a
palavra-chave é a seguinte: o meu cérebro pertence ao divino. O meu cérebro pertence ao divino. E eu vou saber que o teu cérebro pertence ao Criador. E se pertence ao Criador, ele é um local de pureza, ele é um local de grandeza e exatidão, que é onde o Criador habita. Aqui é onde ele fala na voz da sua consciência, habita aqui, ó, dentro da sua performance almática, e aonde ele nos conduzirá a esse novo plano, tá bom? Então, ó, meu cérebro pertence ao divino. Eu vou saber que você chegou até o final. Tamo junto até depois do fim, episódio longo e não tem problema nenhum. Fiquem com essa vista aqui, ó, gloriosa. Dê uma olhada nisso daqui. Deixa eu ver se eu consigo movimentar para vocês verem. Olha aqui onde eu tô. Pera aí. Deixa eu só soltar aqui a engrenagem aqui, ó. Ó, solzão estralando. E aqui essa vista gloriosa aqui para vocês. Ó. 360. E lá embaixo. E aqui embaixo, aqui, ó, tem uma pista ali. E todo mundo passando adoidado aqui, ó. Tudo na base de cafeína. É isso aí. Bora. Tamo junto até depois.